Paz do Senhor! Olha eu aqui trazendo mais um vídeo, mais conhecimento para mim, para você. Hoje eu quero falar sobre uma fala de Jesus. Isso mesmo. Jesus falou algumas palavras e eu quero estar trazendo um entendimento acerca do que ele falou, o que isso significa. Mas antes, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, clique no sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá? Eu quero ler o texto que está no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 13, isso mesmo, a partir do versículo 53. Sabe o que eu verdadeiramente trago nesse vídeo? É quando Jesus vai dizer que um profeta, isso mesmo, ele vai dizer que um profeta, ele não tem honra. Não há profeta sem honra, e ele vai dizer aonde? A não ser na sua pátria e na sua casa. Mas vamos ler a partir do versículo 53, o texto diz assim: E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Aí agora ele vai para uma outra região, que é a sua cidade onde cresceu, onde sua família desenvolveu toda a sua história. E no versículo 54 diz: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse versículo 54, que à medida que Jesus ele vai ensinando na sinagoga, o texto vai dizer que aqueles que estavam na sinagoga se maravilhavam e diziam. Aí preste atenção: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Só que essas mesmas pessoas que estavam ali presenciando, depois de ouvir essas palavras, essas 5 perguntas, o versículo 57 diz: E escandalizavam-se nele, Jesus, porém lhes disse. Então eles se escandalizam e mediante isso Jesus diz: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então Jesus está dizendo que o local onde um profeta não recebe honra é na sua pátria e na sua casa. E no versículo 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mas vamos entender aqui, vamos entender. Então, a princípio, aqueles que estavam ali vendo Jesus, com aquele discurso maravilhoso, eles vão fazer uma pergunta: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Então o texto diz que eles se maravilhavam com o que estavam vendo e ouvindo. Então, mediante essas 5 perguntas que nós lemos, do versículo 54 até o 56, Jesus ele está aplicando aqui, através do próprio Mateus, escrevendo isso aqui, ele está mostrando que aquele mesmo povo que se maravilhava, tá? Um povo que se maravilhava, eles começaram a dizer coisas acerca da identidade de Jesus, da família de Jesus, do contexto familiar de Jesus. Vamos entender as perguntas? Primeira: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Olha só, uma pergunta aparentemente muito boa. Porém, eles perguntam de onde veio. Como estivessem desdenhando
do próprio Cristo que portou as palavras, que estava portando aquela sabedoria. Porque mediante o que eles falam acerca de sabedoria e das maravilhas, eles começam agora a aplicar o contexto familiar de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O que essas perguntas estão colocando sobre Jesus? Estão colocando sobre Jesus uma qualidade de comum. Ou seja, esse não é o que passa aqui pela minha rua? Esse aqui não é o que eu vejo sempre na padaria comprando pão? Contextualizando para os dias de hoje. Esse aí eu conheço a mãe, encontro com a mãe lá no mercado. Esse aí eu já vi ele lavando a calçada. Esse aí, de vez em quando eu vejo ele fazendo feira. Essa aí, já vi ela. Já a vi vendo, comprando no açougue, na feira, na farmácia. Então eles estão tornando o que é maravilha, colocando como se fosse algo muito comum. Então eles estão se escandalizando, tá? Justamente por quê? Porque Jesus era conhecido. Por isso que eles vão dizer: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Olha só, tornando muito comum as atitudes de Jesus e o próprio Jesus. Aí eles dizem: de onde lhe veio, pois, tudo isto? Preste atenção. Eles veem sabedoria, depois eles associam o contexto, tá, da profissão do pai, eles aplicam o contexto da mãe, que conheciam também os irmãos, que também estavam entre eles, eles tinham conhecimento, estavam sempre com suas irmãs. E aí finalizam com uma pergunta que não deveria ser feita: de onde lhe veio, pois, tudo isto? Sabe por quê, amados, que eles começaram a escandalizar? Exatamente como nos dias de hoje. Quantas vezes as pessoas, elas querem fazer com que o irmão que prega bem, a irmã que prega bem, o jovem, aquele que tem o dom que Deus quer usar, só porque ele é conhecido, a família é conhecida, o endereço é conhecido, o contexto familiar é muito próximo, você conhece a casa, você conhece o endereço, você já viu a pessoa varrendo a porta, o portão, você já viu a pessoa lavando até mesmo o carro na sua porta. Eu estou usando detalhes comuns da nossa vida. Você está perto do contexto de vida dessa pessoa. E muitas vezes isso faz com que aquilo que é especial se torne comum na boca e nos olhos de muitas pessoas. E é por isso que dentro desse texto muitos se escandalizavam de Jesus e eles fazem essa pergunta: de onde ele veio, pois, tudo isto? Ué, só porque você conhece o endereço, a família, os irmãos, só porque você conhece o pai, a profissão do pai, só porque você mora perto, você não vai dar valor? Então, quando Jesus ele fala que não há profeta sem honra a não ser na sua pátria, porque ele estava sendo desconsiderado na sua própria pátria, na cidade que foi criada, em Nazaré. E também ele aplica na sua casa, porque Jesus ele foi desconsiderado pelos seus irmãos. A gente conhece a história, não é um assunto aqui no vídeo. E hoje, quantas pessoas ficam trazendo pregadores e pregadores e pregadores e pregadores de fora para pregar, cantores de fora para pregar? Por quê? Porque os de casa são comum. Porque os que louvam de casa as pessoas já conhecem e Deus não vai usar. Mentira, Deus, ele quer usar o da casa, ele quer usar o do bairro, ele quer usar da cidade. Porque senão a gente vai estar caindo no mesmo erro que aqueles que estavam ali ouvindo, e o texto diz que eles se maravilhavam, e logo depois eles começam a perguntar: de onde está vindo essa sabedoria? Porque esse mora ali, esse é filho daqui, eu conheço a família, e isso, de onde lhe veio tudo isso? Então, amados,
Nós precisamos valorizar aquilo que realmente é especial. Aquele que tem um dom, aquela pessoa que tem um dom, nós precisamos usar na nossa igreja para ministrar a palavra. Por que vai valorizar o desconhecido? Por que vai trazer o profeta de outra terra, de outra casa? Você pode trazer, você pode agendar, mas você não pode chegar e achar que é comum, que Deus não vai usar, porque todos já conhecem, porque todos já convivem, porque você já tem intimidade com a família, você já tem intimidade com a pessoa. Então, amados, o que Jesus está dizendo aqui é que isso acontece muitas vezes, e ele vai dizer que ali não houve muitas maravilhas, ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, mediante a esse questionamento que eles estavam, esse não é isso, esse não é isso, então de onde veio? De onde ele tirou tanta sabedoria? Então Jesus fala, mediante tudo aquilo, aqueles questionamentos, aquelas 5 perguntas desnecessárias, por aquilo demonstrando incredulidade, eu não pude fazer ali muitas maravilhas. Então, que a gente possa entender, amado, que muitas vezes o que a gente acha comum, desprezível, é isso que Deus quer usar, é isso que Deus quer fazer, é com ele, com ela que Deus vai usar no louvor, vai usar no estudo, vai usar na oração, vai usar na pregação. Amados, entenda isso, essa é uma realidade, foi uma realidade na vida de Jesus e também uma realidade na nossa vida hoje. Que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho em todas as notificações e dar o seu joinha. Compartilhe o vídeo, a gente vai se encontrar no próximo estudo. Paz do Senhor Jesus!